Olá, seja bem-vindo aqui ao estudobiblico.net. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora. É só clicar no botão aqui do lado e você vai fazer parte dessa comunidade aqui nesse canal, onde semana após semana, conteúdos bíblicos e teológicos dos mais diferenciados temas estarão sendo disponibilizados para você que deseja ampliar o seu conhecimento da Palavra de Deus e compreender melhor também a fé cristã. Eu quero hoje falar de um tema na área da história da igreja, sobre o ebionismo e os ebionitas. Você sabe o que é o ebionismo? Sabe quem foi os ebionitas? Bem, vamos então pensar sobre isso hoje aqui no nosso canal estudobiblico.net. Bem, o que foi o ebionismo? O ebionismo foi um movimento que aconteceu dentro do cristianismo do primeiro e do segundo século, final do primeiro século, início do segundo século. E este movimento, ebionismo, também ficou conhecido como movimento dos ebionitas. Os ebionitas eram aqueles que, portanto, seguiam as ideias do ebionismo. Vamos primeiro entender o significado do termo ebionismo. O que significa o termo ebionismo? Bem, o termo ebionaioi é a transliteração do vocábulo hebraico ebionim, que significa pobres. Esse termo era usado para indicar uma seita judaico-cristã ali no final do primeiro século, início do segundo século também, da nossa era, que houve no começo do cristianismo, bem como o evangelho que estava associado a eles. Era uma vertente da pregação do evangelho de Jesus, que destoava um pouco das tradições apostólicas, conforme nós temos no livro de Atos. Tanto Tertuliano quanto Epifânio, que foram pais da igreja, opinavam que o nome ebionismo viria de um certo Ebion, que foi um dos líderes da comunidade cristã judaica daquele período do final do primeiro século e início do segundo século. Porém, a maioria dos eruditos supõe que este título servia apenas de um chamariz, que foi usado por alguns cristãos contra aqueles seguidores daquela gente por causa do seu ensino exagerado sobre a pobreza e a austeridade. E os ebionitas se baseavam nas interpretações de algumas passagens bíblicas, como Mateus 5:3, como Lucas 4:18 e Lucas 7:22. Eram, portanto, cristãos judeus ascéticos, ou seja, cristãos judeus que queriam viver uma pureza religiosa mais exacerbada, e, portanto, escolheram a pobreza como um modo de vida. Os ebionitas, eles eram uma seita judaico-cristã dissidente, uma seita judaico-cristã que se opunha à interpretação paulina da fé cristã. A história nos mostra que os problemas gerados pela doutrina paulina da justificação pela fé foram grandes e duradouros, principalmente para esta comunidade ainda apegada às tradições do judaísmo, porquanto se opunha à teologia judaica regular acerca desse particular, ou seja, para os cristãos judeus, também chamados de ebionitas, a questão da justificação pela fé não era entendida como Paulo assim proclamou, como assim Paulo entendeu e boa parte da cristandade do primeiro século. Os ebionitas, eles tentavam interpretar a justificação pela fé a partir das tradições religiosas do judaísmo. Também estava envolvida na questão a observância da lei mosaica, ou seja, os ebionitas, eles eram estritamente apegados às leis mosaicas, ao judaísmo em si, incluindo a circuncisão. E nesse conflito, os ebionitas eram os conservadores, enquanto que o partido paulino compunha-se de liberais, que haviam modificado os padrões antigos por novas crenças. A gente pode ver o conflito entre os ebionitas e também o cristianismo paulino, vamos assim dizer, a partir da experiência de Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. E se a gente quiser entender melhor essa questão do ebionismo, do final do primeiro século e durante todo o segundo século, nós temos que entender o grande desafio que foi para a fé cristã na sua ruptura com as tradições religiosas do judaísmo. E a gente vê isso de um modo muito claro e evidente no livro de Atos. Lendo o livro de Atos, a gente percebe que o grande desafio da igreja cristã foi romper os limites estreitos do judaísmo, que estavam limitados dentro daquela visão de mundo das tradições religiosas e as suas devidas observações praticadas assim pelos judeus.
a gente vai perceber, lendo o livro de Atos, que os cristãos judeus tinham conflito com os cristãos gentílicos. Os cristãos judeus, também chamados de judaizantes, queriam de alguma forma colocar sobre os cristãos gentios a obrigatoriedade da observância das tradições religiosas do judaísmo. Então, esta base de compreensão da fé cristã dos cristãos judaizantes é que acabou dando substância para a consolidação do movimento ebionista, principalmente no segundo século. Tá? Quais eram as doutrinas, portanto, dos ebionitas, ou quais eram as doutrinas do ebionismo? Bem, os ebionitas, eles aceitavam o caráter messiânico de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, porém não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Ou seja, eles rejeitavam a divindade de Cristo. Por quê? Porque eram cristãos apegados ainda às tradições do judaísmo, que tinham a expectativa do Messias, mas que não podiam conceber a ideia de que o Deus único e soberano tinha um filho. E para a cristandade, vamos dizer assim, ortodoxa, os cristãos, a partir do movimento paulino e também dos demais outros apóstolos, viam em Jesus não apenas o messianado, mas também viam nele a sua filiação ao Deus Pai. Portanto, Jesus era adorado e era tido como o Deus Filho encarnado entre os homens. Os ebionitas estavam divididos em disputas sobre a questão do nascimento virginal de Jesus. Alguns entendiam que Jesus nasceu da Virgem Maria, outros entendiam que nasceu de Maria, mas que não foi por meio da sua, não foi, aquela Maria não foi virgem, né? Então tinha essa disputa entre eles. Os ebionitas, de modo geral, exageravam o legalismo ao ponto de dizerem que Jesus se tornara Messias por ocasião do seu batismo, devido à observância muito estrita da legislação mosaica. Ou seja, os ebionitas, eles estavam tão apegados à observância das tradições religiosas do judaísmo, porque eles eram judeus em essência, né? Eles eram cristãos convertidos a Jesus, mas queriam ainda viver sobre as exigências da lei mosaica, sobre as observâncias do judaísmo. Então eles exageravam na sua colocação a ponto de dizer que Jesus se tornou Messias porque ele observou de um modo irrestrito as exigências da lei mosaica, né? Portanto, eles vão entender que Jesus se torna Messias por ocasião do seu batismo. Para os ebionitas, a obediência à lei e ao evangelho, ou seja, a obediência à lei mediante a prática das boas obras, era o próprio modo de salvação. Enquanto Paulo e os demais apóstolos entendiam que a salvação era por meio da fé, mediante a graça de Deus em Jesus Cristo, os ebionitas, que no seu momento inicial foram chamados de judaizantes, entendiam que além da fé em Jesus, era necessário observar as exigências religiosas do judaísmo, ou seja, praticar os ditames da lei. A gente pode ver um pouquinho da influência judaizante e posteriormente ebionita, né? Ali na experiência de Paulo quando escreve aos Gálatas. Os cristãos da Galácia foram influenciados pelas doutrinas religiosas dos cristãos judaizantes que queriam colocar sobre eles a obrigatoriedade da observância da lei judaica, da lei mosaica. Eles acreditavam em salvação mediante a fé e as obras. Portanto, eles acompanhavam de perto o judaísmo. Era essa, portanto, a vertente de crença dos ebionitas. Tá? Eles usavam a versão grega do Antigo Testamento, e foi uma versão produzida por Símaco. Eles repudiavam as epístolas de Paulo e chamavam Paulo de apóstata. E por que chamavam Paulo de apóstata? Porque Paulo entendeu que a salvação, que a obra redentora de Deus em Cristo, que promove a salvação, não está condicionada ao mérito humano mediante a observância da lei pelas obras. Paulo entendeu, como diz nos seus escritos, que a salvação se dá por meio da fé naquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Os ebionitas, eles também tinham um evangelho chamado Evangelho dos Hebreus. Tá? Eles veneravam Jerusalém, praticavam as abluções rituais, ou seja, os banhos de purificação, e eles esperavam a volta de Cristo como Messias e o reino milenar. Então a gente percebe que a dificuldade dos ebionitas
sobre a questão da pessoa de Jesus não era a rejeição do seu messianado, mas eles não entendiam Jesus divino como Pai, tá? Além disso, os ebionitas eles eram legalistas e eles insistiam sobre a necessidade de circundar os homens que se convertessem. E além disso, de colocar sobre aqueles que abraçavam a sua crença, suas doutrinas, de guardar o sábado e de observarem certas características comuns ao judaísmo. Alguns ebionitas praticavam o ascetismo e o vegetarianismo, ou seja, eles se davam a uma vida de extrema austeridade, tá? Não comiam carne, não bebiam vinho e alguns também desprezavam o matrimônio, queriam viver uma espiritualidade extremamente legalista e, entre aspas, purificada, né? Debaixo de um legalismo religioso, de uma espiritualidade um pouco alienada da realidade, da vida, do chão, da existência, né? Os ebionitas eles não formavam um movimento unificado, tá? Estavam divididos em 3 segmentos distintos. Haviam os ebionitas nazarenos, esses aceitavam o nascimento virginal de Jesus, mas sem chegarem ao ponto de desenvolver uma cristologia sobre isso. Tá? Eles entendiam, como eu disse, que Jesus era o Messias, mas não viam nele a questão da divindade. Havia os ebionitas fariseus, que aceitavam o caráter messiânico de Jesus, mas negavam o seu nascimento virginal e, além disso, odiavam o apóstolo Paulo, porque viam Paulo como alguém que tinha deturpado, né, a lei mosaica, e não foi nada disso, nós sabemos. E havia os ebionitas gnósticos, que misturavam elementos cristãos, elementos judaicos e também elementos gnósticos nas suas crenças. Então eram essas 3 as vertentes do ebionismo, principalmente do segundo século. Tá? A tendência geral do ebionismo incluía 2 questões principais. Primeira questão: apesar da influência do judaísmo sobre o cristianismo, e esse foi o maior desafio do movimento de Jesus na segunda metade do primeiro século e também durante o segundo século, né? Mas destacando essa segunda metade do primeiro século, essa influência do judaísmo foi um grande desafio para a igreja cristã, que foi superado no passar dos anos, mas a gente tem assim o seu momento ápice de tensão ali na Assembleia de Jerusalém, conforme nos relata Atos capítulo 15. E a segunda questão principal era a negação da divindade de Jesus Cristo, posto que não do seu caráter messiânico. Ou seja, basicamente esses 2 pilares é que se sustentava o movimento ebionista, destoando um pouco do movimento de Jesus Cristo, conforme encabeçado pelos apóstolos, principalmente por Paulo. Ou seja, os ebionitas ainda estavam apegados às tradições do judaísmo e negavam a divindade de Jesus. Portanto, os ebionitas parecem ser um reflexo contínuo da igreja primitiva dos judaizantes, retratados em Atos e nas epístolas de Paulo. Como eu disse a você anteriormente, no primeiro século, principalmente ali em Jerusalém, a partir das primeiras décadas da igreja de Jesus, nós tínhamos os cristãos judaizantes que no passar das décadas se consolidarão no movimento dos ebionitas, ou seja, aqueles apegados a essas crenças e essas concepções sobre Jesus, como eu apresentei anteriormente. Qual foi o posicionamento dos pais da igreja do segundo século a respeito do ebionismo? Como é que os pais da igreja cristã do segundo século da nossa era se posicionaram frente a esse movimento que vinha causando algumas dificuldades à pregação apostólica conforme ensinada, né, pelos pais da igreja? Bem, Justino Mártir falava sobre os ebionitas com uma certa gentileza. Ele via alguns aspectos positivos e ele ressaltava, portanto, esses elementos comuns dos ebionitas com, vamos dizer assim, o cristianismo ortodoxo, vamos colocar dessa forma. Mas pais da igreja posteriores, como Tertuliano, como Irineu, como Hipólito e como Eusébio, falaram duramente sobre os ebionitas.
Epifânio foi o primeiro dos pais da igreja a dizer que eles se originaram depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, entre os cristãos que fugiram de Pela, e dá para a gente entender isso melhor. Ou seja, esse movimento se consolida depois da queda de Jerusalém, quando agora esses cristãos judeus, que outrora se chamavam judaizantes, querem agora preservar a identidade religiosa e cultural do judaísmo depois daquele evento catastrófico quando Roma destruiu Jerusalém. É a partir daí, portanto, segundo o pai da igreja Epifânio, que o movimento ebionista se consolidará. Epifânio atribui a fundação dessa seita a Ebion, que, segundo se diz, mudou-se para Cocabá, perto de Carnaim, e se originou de um grupo cristão chamado os Nazarenos. Os ebionitas, eles exerceram uma certa influência sobre o cristianismo, representando um problema até o século IV depois de Cristo. Ou seja, veja como as ideias do ebionismo continuaram causando uma certa celeuma na igreja cristã até o IV século, quando desapareceram de cena como grupo cristão. E hoje em dia a gente percebe que algumas ideias do movimento ebionista andam pairando sobre boa parte da igreja cristã, tentando resgatar elementos de observância do judaísmo, tentando mesclar aí judaísmo com fé cristã, e nós vamos ter algumas dificuldades a respeito disso, mas vamos tratar dessa questão em temas posteriores. Portanto, nós vimos hoje o ebionismo, que foi esse movimento cristão dissidente do final do primeiro século, do segundo século, e que vai ter, portanto, sua influência até o quarto século depois de Cristo, quando no Concílio de Calcedônia ele vai ser de uma certa forma superado. Tá? Então esse é mais um tema no nosso canal aqui, estudobiblico.net, e eu quero recomendar a você: compartilhe com seus contatos, curta, compartilhe, espalhe esse conteúdo, porque ele tem como objetivo contribuir para a edificação das pessoas, com a ampliação do seu conhecimento da Palavra de Deus. Então curta, espalhe, compartilhe, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.